Viver em condomínio. Apoio Sicom e Extintec. Estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, pelas dicas que você nos tem dado através do Facebook. Hoje o nosso programa vai começar de uma forma muito especial. Nós vamos trazer dois convidados, esses dois convidados vão tratar de segurança, um vai falar de extintor, outro vai falar de vidro, e eu queria desde já mandar um abraço para o meu amigo Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, comentarista do nosso programa, que hoje de uma forma especial não vai poder estar conosco. Mas um grande abraço para você, Rubens. E para iniciar, nós vamos trazer aqui o Luciano Castro, ele é gerente-geral da Extintec. Muito bem-vindo, viu, Luciano? Obrigado. Bom, para começar, essas questões de dicas, é muito importante, a gente sabe, vai falar de extintor, nós vamos falar de segurança, obviamente, de incêndio, de outras coisas. Mas antes de entrar nesse detalhe, eu queria falar de alguma coisa que é muito importante, porque na hora do pânico, na hora que está se iniciando um incêndio lá, um problema, eu tenho que estar com esses extintores, com tudo isso, muito bem sinalizado. Exatamente. E essa é uma das preocupações, né? Qual que é a dica que você dá, o toque que você dá para eles em questão de sinalização? A sinalização, a gente tem que estar, o condomínio tem que estar muito atento, não só na questão dos equipamentos estarem sinalizados, exatamente para orientar quem tiver que fazer a utilização daquele equipamento, utilizar o equipamento correto para o tipo de princípio de incêndio, assim como as sinalizações de rota de fuga. Né? Então, você tem aquele sinistro onde você já não tem mais o controle, tem que fazer o abandono do prédio e o prédio tem que estar muito bem sinalizado para poder orientar as pessoas a chegarem, então, no ponto de encontro, na saída do prédio. Então, a sinalização dos equipamentos e da rota de fuga é uma coisa necessária, né? E os condomínios têm que estar atentos para essas instalações de placas, instalações dos equipamentos, inclusive a altura. Né? Os equipamentos, o extintor, ele tem que estar aí a mais ou menos 1,60 m, a placa de sinalização do extintor a 1,80 m, isso é normativo. Né? Então, todo bombeiro pode orientar isso até no AVCB, na retirada do auto de vistoria do Corpo Bombeiro. Eles, se tiver alguma irregularidade, eles vão apontar. Isso é importante, mas sabe de uma coisa que me ocorre, e para você também, né? Como é que é essa leitura? Você acha que qualquer um consegue ler fazer esse tipo de leitura e mais, né? Precisa ter treinamento para isso? Ou não? Outra coisa, como é que eu identifico aquele sinistro, o fogo, tá na hora de eu correr ou tá na hora de eu tentar apagar? Isso é importante para você. Exatamente. As placas de sinalização, elas já foram estudadas de uma forma de ser autoexplicativas, né? Então elas são muito com figuras e setas ou simplesmente o modelo do equipamento que você visualmente já bate o olho e já sabe, e o tipo, né? CO2, pó, água, né? Em questão de saber qual equipamento utilizar, é importante você poder identificar aquilo que está sendo consumido pelo fogo. Então, se for um combustível sólido, como uma mesa, uma cama, uma cortina, você pode utilizar o água, por exemplo, porque não tem perigo de você ter algum tipo de reação. Agora, se você já tem algum combustível líquido, né, ou quadros elétricos que envolvem eletricidade, aí o recomendado é o CO2 ou o pó químico, né, que é o que a gente utiliza para fazer o combate do princípio. E se você não consegue identificar aquilo que está sendo consumido pelo fogo, é hora de usar setas, né, de sinalização e fazer o abandono. Perfeito. Agora, eu queria dar um outro toque e pedir para que ele explicasse para vocês a questão da manutenção desses dois equipamentos, principalmente depois das mangueiras, como que de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer. Perfeito. E quem é o responsável por isso, na verdade. Exatamente. Né? O responsável é sempre o síndico, né, que tem que estar atento a essa manutenção. Lógico que a equipe do prédio tem que estar capacitada, treinada, pelo menos orientada, em saber, pelo menos verificar o que está certo ou errado nos seus extintores para saber o momento certo de requisitar uma empresa para fazer a manutenção. O CO2, ele é o único que tem uma periodicidade diferente na questão da manutenção. Ele é semestral. Tá? Então, no CO2, ele vai fazer a pesagem
e caso tenha o peso real dele ali naquele momento da pesagem for menor do que 10% do seu peso nominal, é necessário fazer a recarga do CO2. Caso esteja dentro dessa tolerância, vamos chamar assim, ele simplesmente, a empresa revalida o extintor e não precisa então fazer a recarga. Ou então, isso pode chegar até 5 anos, ou então quando o cilindro chega na necessidade de fazer o teste hidrostático no cilindro. Aí não tem jeito, você tem que descarregar ele, fazer o teste hidrostático e a recarga. Já o ABC, o POBC ou o ABC e o água, né, dependendo do tipo que a gente estiver usando, aí ele já é anual. Tá? Uma vez por ano tem que fazer a recarga do extintor. Muito bom. A Extintec é uma empresa especializada nisso. Mas antes, aqui a dica é rápida, gente. Para você poder entender, você quer ajudar o seu síndico, como é que ele faz para ajudar a verificar e fiscalizar? Como é que ele nota que possa estar fora do prazo ou chegando no prazo para ajudar o síndico? Tem algumas dicas, né? Primeiro, o próprio ponteiro do manômetro, ele tem que estar naquela posição verde, ou seja, que ele está com a pressão ideal lá dentro do extintor para poder expelir o agente extintor. E também a questão de algumas identificações visuais. Então tem o selo da Inmetro, onde tem a data, e um anel que vai no gargalo do extintor. Tem algumas cores. O branco foi o ano passado, esse ano é o anel azul, e o ano que vem vai ser, provavelmente aí está dizendo que vai ser o anel preto. Então essa aí é uma questão de você saber se ele já está dentro do prazo ou fora. Pode ser que no mesmo ano, que em 2015, eu vou ter o branco e o azul devido... Eu ainda vou fazer a manutenção do ano passado, mas não pode ter fora essas cores. Luciano, sempre é uma preocupação grande nossa essa questão de manutenção mesmo, né? De estar lá, saber se aquele equipamento vai funcionar num momento de necessidade. De maior desespero. No maior desespero. E esses equipamentos normalmente são fáceis de manuseio, não é? Muito. São simples, porque são exatamente feitos para isso, né? Eu queria que você desse um toque para os nossos telespectadores, né? Como que eles podem auxiliar também nessa ideia de saber se aquilo está... Eu vou poder usar ele bem, se eu estou correndo um risco, aquele reloginho que marca lá, né? Tem um nome, aquele negócio lá. Então, explica para eles. O extintor ele tem que estar sempre preparado, inclusive as empresas que são credenciadas pelo Inmetro, a gente tem algumas rotinas que a gente faz a manutenção e a amostragem, a gente faz uma amostragem naquele lote que fez a manutenção e a gente dispara o extintor, inclusive, para ver se o nosso processo produtivo da oficina está de acordo. E tem esses testes, né? Tem um teste mensal, que a gente tem uma cota que a gente tem que fazer para comprovar. A gente testa o água, a gente testa o pó, enfim, a gente testa todos os agentes extintores para garantir que o nosso processo produtivo está de acordo, para que quando o usuário lá na ponta final, no desespero, tenha que usar aquele extintor e realmente funcione. Ele funciona. Né? Então você tem o manômetro que tem que estar com o ponteiro no verde, como a gente comentou, é um indicativo, porque se estiver na parte vermelha, já não tem pressão suficiente para poder expelir o agente extintor. Não vai adiantar. Não vai dar, ou então não vai dar o tempo suficiente, que tem um tempo mínimo de disparo. Okay. Tudo isso é padronizado, tá? Por isso que a gente tem que fazer os testes. Né? A gente comentou do anel no gargalo também, que é a identificação da manutenção daquele ano, aquilo é definido lá pelo Inmetro, a gente tem que ter esse anel também. O certificado de garantia vai colado também no extintor, isso é importante a gente dar uma olhada para saber qual foi a manutenção. E uma coisa que a gente também tem recomendado bastante, principalmente nos prédios mais novos, os prédios novos têm extintores novos. Né? Então, é importante que o síndico, o porteiro, o zelador que for fazer acompanhamento da troca, né, ou na hora da manutenção, que aqueles extintores que estão sendo retornados para o condomínio são aqueles de propriedade do condomínio. Os mesmos? Os mesmos. Os cilindros, eles têm uma numeração deles, que são cravadas no próprio cilindro. Isso é importante, para não ter troca. Pode acontecer alguma coisa, existem realmente, infelizmente, pode ser... São muito parecidos. São parecidos e pode realmente ter até uma má-fé do mercado, muitas vezes pode acontecer. Olha então, que dica importante. Uma dica importante para você é marcar o seu extintor. Criar uma forma de identificação do seu extintor para quando. Agora, aquele que toma o serviço da Extintec, a Extintec ela tem uma forma de disparar lá para o seu cliente o período que ele tem que fazer a manutenção? Sim, na verdade os nossos vendedores, nossos representantes, toda vez que a gente faz um orçamento, o pessoal faz uma visita, né? Então eles conseguem identificar pelo visual ali, eles sabem se o extintor é novo, se já foi feita alguma recarga no ano anterior e o prazo de validade.
Então a gente cria um mecanismo que depois de um ano os próprios vendedores entram em contato com o condômino e falam, olha, seus extintores vão estar vencendo daqui 1 mês, daqui 2 meses, vamos começar já a fazer orçamento. Então a gente tem essa proatividade como empresa para ajudar a gerenciar, vamos dizer assim, os extintores do condomínio. Olha, esse é um diferencial da Extintec, que você que ainda não experimentou, ainda não fez as suas manutenções, não tem feito, é importante isso, porque é um fator importantíssimo, auxiliador, para você caminhar na sua manutenção, de manter todos esses equipamentos livres de qualquer risco na hora de necessidade. Nós falamos também, agora há pouquinho, a respeito de sinalização, né? Isso. E nesse bate-papo nosso você já explicou tal, mas tem um detalhe que eu acabei não te perguntando, eu quero voltar para perguntar, é a questão da escada. Porque a escada tem uma especificação, a altura, tem que ter redondinho para não prender nada, a roupa no momento de fuga, não é isso? Exatamente. Esse TEC ajuda nisso? Extintec, a gente faz esse serviço, inclusive, de instalação dos corrimões. Né? Pois não. Então, o técnico vai lá, ele avalia a largura da escada. Então, tem toda uma norma para se analisar e a gente tem como orientar. Então, realmente, o corrimão, normalmente ele é colocado pela norma de 80 a 92 centímetros, tem uma altura certa. Ele tem que correr toda a escada, né? Isso daí auxilia na hora do pânico, vamos dizer assim, na hora do sinistro, você ter uma segurança maior. Além disso, os degraus eles têm que ser compostos de materiais antiderrapantes. Então, senão já viu, senão né? você tem numa hora de uma correria, você pode ter um acidente mais grave às vezes do que o próprio princípio de incêndio que pode ter sido controlado. Então, se o material da escada já não for antiderrapante, existem aquelas fitas adesivas que a gente cola, né? A Extintec também fornece, também faz a instalação para o condomínio, a fita antiderrapante nos degraus para poder garantir toda a segurança na questão do abandono do prédio. Olha aí, gente, ficou aí para você a dica dessas questões de extintor. Teve conosco o Luciano Castro, gerente da Extintec. Aproveite a dica. E nós vamos ter que fazer um breakzinho. Nós vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta. Espera um pouquinho. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Desde 1971, a Extintec está situada na cidade de Santos. Nossa sede própria conta com uma área de aproximadamente 2.800 metros quadrados e possui mão de obra especializada em manutenção de equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Contamos com uma oficina para manutenção devidamente equipada e credenciada. Desde 2006, a Extintec mantém o seu sistema de gestão da qualidade certificada na norma ISO 9001. Venha nos conhecer, agende a sua visita com um de nossos representantes. Extintec. Trabalhamos também com manutenção de balsas salva-vidas. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com,
Sempre com você. Corta. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Viver em Condomínio aqui na TV1 Canal 11 da NET. Eu queria relembrar que o nosso programa vai ao ar às sextas-feiras às 8h30 da noite, aos sábados às 11 da manhã, é uma reprise, e segunda e quarta-feira também reprise às 4h30 da tarde. Está conosco também agora para dar dica de vidro, de box, o nosso amigo Douglas da Vidbox. Douglas, obrigado por ter vindo. Vamos passar umas dicas para eles a respeito de vidro, de box. Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta primeira. Que tipo de serviço que a Vidbox presta? É só box? É vidro na fachada? É vidro, box, espelho, manutenções, né, de portas, né, com molas hidráulicas para prédios, né. É manutenção de vidros em gerais, né. E o tipo de material que você usa? Esses vidros, eles são específicos, cada um para um tipo de coisa? Cada um é específico para cada coisa, certo? Porque tem as espessuras próprias para cada situação. Cada situação, cada caso é uma espessura, é um caso. Tem a espessura certa para cada coisa. Então, essas são as normas que existem da ABTN, né? Ok. Então, tem que ser seguida... E sempre sobe essas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Que é isso que dá. Exatamente. Agora, qual o risco de alguém lá, um síndico, querer fazer um trabalho e pedir um vidro mais barato, com uma especificação abaixo daquilo que é o normal? Passa a ser a responsabilidade, não é para o síndico que faz, e sim para a vidraçaria que está fazendo o serviço. Ok. Certo? Geralmente as pessoas fazem um material que não é próprio para aquilo. Por quê? Custo e benefício. É barato. Então, mas não acontece nada. Mas se houver um acidente, que graças a Deus até hoje não teve, e essa responsabilidade não passa para o síndico, passa para o proprietário da empresa. Quem são os seus fornecedores de vidro hoje? Olha, o meu fornecedor é a DNA Vidro, que é o mais conhecido, todo mundo conhece aqui em Santos. Eu tenho a Pacaembu, que trabalha com vidros serigrafados, né? Eu tenho uma fornecedora que é de Santa Catarina, né? Muito boa, que está fornecendo a Baixada toda com preço e qualidade, e pontualidade, que isso é muito importante ter no mercado, e outros vários que temos aí também. Agora, eu queria que você desse uma dica para eles, que todos os que estão nos assistindo lá no condomínio, né? Porque é o seguinte, a gente compra um serviço de vidro, de box, né? Qual é a garantia do pós-venda? Isso que é muito importante para você saber, porque você está aqui com o Douglas da Vidbox e você vai saber dele, se você contratar o serviço dele, qual é o serviço pós-venda, que isso também nos interessa muito. Exato. O nosso trabalho, nós damos no vidro, né, temperado principalmente, uma garantia de 6 meses. A mola, quando é uma troca de mola hidráulica, já vem na própria fábrica uma garantia de 1 ano. Então, esse é o nosso praxe da nossa empresa. E aí, quando der um problema, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele já nos garante, o consumidor, né, que há um defeito dentro desse período, tem que ser trocado. A Vidbox, ela faz a troca é toda a responsabilidade dela. Toda sua? Toda minha. E depois você vai lá conversar com a fábrica. Exatamente. Porque acontece, às vezes, se for um erro nosso, coisa, claro. nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Muito bom. Tira um e põe outro. Ok. Ó, você está vendo a seriedade da empresa, né? E essa dica é muito importante para você. Eu queria que o Douglas agora desse um toque para nós a respeito de box de banheiro. Por quê? É perigoso. Se não tiver uma especificação lá, o acidente lá pode ser muito grave.
Dá um toque, essas questões de vidro, do box, do banheiro, a forma como isso é colocado lá, a técnica que é usada. É simples. Ele vem num kit e o instalador que vai instalar o box tem que, todos os acessórios que estão no kit, ele tem que colocar. Porque naquele kit tem pequenas coisinhas que não dão valor, que é a segurança, chamam de batedor de cima, e não colocam. Às vezes põem, fazem muito mal feito. E o que acontece? Quando a pessoa abre a porta, vai abrir a porta, a coisa não está bem fixada, o vidro vai, bate numa parede e estoura. Estoura mesmo. Estoura mesmo, não tem como, porque as pessoas na instalação, é muito importante o instalador fazer com responsabilidade. Colocar um produto, um silicone próprio. Né, e aí não é o problema do vidro, não. Não é problema do vidro, da instalação. O vidro não tem problema. A outra coisa que existe também no mercado, que eu vejo muito, eu noto, caiu sozinho, quebra sozinho. Não existe quebra sozinho. As pessoas também não se responsabilizam, que nem caso de empregado que bate. Ok. Entendeu? Mas o que acontece? Se não tem aquela peça de segurança, já não vai acontecer. Entendeu? Outra coisa, se vê que está puxando a porta, está prendendo, tem que chamar imediatamente uma vidraçaria, um profissional para trocar porque por causa de umas pecinhas simples, muito barata, acaba você uma rondana, aí você forçou a primeira, está vendo que aquilo não está normal, aí estoura o vidro, o seu prejuízo vai ser maior e a sua despesa também é maior. Olha para você ver como é importante, viu? Olha, essas dicas são sensacionais, porque é muito simples, você precisa tomar alguns cuidados e as dicas daquilo que um bom profissional presta no mercado é exatamente essa, é garantir o pós-venda para você. Em quantos vocês são lá na sua equipe? Nós somos em 4. Lá, eu não tenho emprego, eu tenho parceiros. Ok, perfeito. Eu tenho, dou muita sorte, são excelentes, profissionais excelentes, tanto que todo mundo, quando vão os meninos, tem um lá que eles elogiam. Muito bom. Muito bom, graças a Deus, esse lado tem. E o que eu falo sempre para eles, todo dia a Bíblia é essa, vocês não são iguais, vocês têm que ser melhor. Muito bom. Quanto tempo a Vidribox está no mercado? Estamos 11 anos no mercado. 11 anos no mercado já, bastante experiência, bastante. Né? E onde é que vocês estão? Onde que é? Estamos no bairro do Campo Grande, na rua Marquês de São Vicente, número 208. Se o pessoal quiser procurar, entra direto em contato com vocês lá. Fique à vontade. Sabe que eu tenho uma curiosidade, você telespectador deve ter também, entre eu fazer um pedido e ele chegar na minha casa pronto, instalado, quanto tempo mais ou menos demora isso? Olha, existe, no vidro temperado, a gente faz o projeto, demora no máximo, de 10 a 15 dias. Porque chega na empresa, depois que você faz o projeto, manda para a empresa, para a fábrica, ela só vai te entregar dali a 7 dias úteis. Então, não com as medidas específicas, né? Tudo direitinho. Então, nós trabalhamos de 10 a 15 dias úteis para entregar o serviço na casa do cliente, tudo certinho. E na hora de pagar, parcela, facilita? Facilita. Hoje tudo tem que facilitar. Tem que facilitar. Ó, síndico, você que está me assistindo, está precisando lá, você que é condômino? Hoje não tem. Facilita bastante? Né? Dentro do mercado. Nós trabalhamos. O vidro, na verdade, o que acontece? Milagre que ninguém faz. Claro, num país como o nosso ainda. Exato. Então, o que acontece? O fornecedor, ele te dá tantos meses para você pagar para ele. E você tem que trabalhar juntinho, em conjunto com ele. Tem que fazer esse jogo que seja benéfico para o... Só é boa coisa quando é para os dois lados. Um lado só não existe. Não existe. Então, dá essa facilidade. 3, 4 meses. No máximo, nós trabalhamos no máximo de 3 a 4 meses. De 4 meses. E com esse tempo. O preço do vidro, ele oscila muito no mercado? Olha, não está, não. Não está. Esse mercado tem segurado. Tem segurado. E também, recentemente eu tenho notado que está vindo gente até de São Paulo com os preços até melhores, que dá para você facilitar também, passar isso para o teu fornecedor final. Então, tá firme. A gente costuma dizer que nesses momentos de crise que o mercado não pode parar. Não é? E na crise que aparecem as grandes oportunidades, porque a gente tem que trabalhar, não é? Tem que trabalhar, e se você está precisando desse tipo de serviço,
Aproveite, faça mesmo. Deixa eu tirar uma outra dúvida com você. A gente sabe que aqui na nossa orla da praia, tem bastante prédios que estão desnivelados, fora do prumo, torto mesmo, né? E na hora de uma instalação dessa, complica um pouco, Complica, principalmente se for em box. Eu não faço. Então... Eu não faço porque se você fizer, você não vai dar certo. Como é que você acaba corrigindo? Porque o vidro não tem correção. Você tem que corrigir aonde? Na ferragem? Não, você tem... geralmente, hoje em dia, estão fazendo o quê? Eles estão fazendo a reforma dentro do apartamento e corrigindo dentro do apartamento. Que ele nivela o piso? É, no piso, nivelado. Senão não tem. A porta vai sempre virar para um sentido. Você vai colocar um box, ele está inclinado para cá, não adianta. Você vai puxar para como? Não tem como. Então, o que eles estão fazendo? Estão nivelando o piso... Aí você põe a estrutura. E se você consegue fazer, por exemplo, uma levantadinha lá? Tem coisas que dá, coisas que dá. Sei. Né? É a famosa gambiarra, né? Para mim é gambiarra. Porque não é o correto, não é o correto. Para mim não é. Então, se você tem recursos para fazer alguma coisa... que dê certo, tudo bem. Eu prefiro mexer na coisa certa, que você sempre faz uma vez só. Que faça direito, né? Faça direito uma vez só. A pior coisa que tem é você voltar ao trabalho. Perfeito. Você quer ver uma outra dica que é importante para você, e para mim também, para nós? Nossa cidade venta muito, né? Venta. E qual o risco? É na instalação ou é no vidro? É na especificação? Não. É na instalação. Pela experiência que eu tenho e o conhecimento que eu tenho, ontem mesmo eu estava com uma cliente lá no José Menino e a sala dela veio o vidro balança. Por quê? É baguete, é um vitrão de alumínio e ali o certo o que é fazer? Colocar uma mão de massa primeiro, chapar o vidro, colocar o baguete e colocar outra massa. Hoje em dia eles estão colocando um cordãozinho de nylon lá, todo mundo usa. Eu não acho válido, porque aquilo que acontece? Não veda nada. Se você vai limpar, a água vai penetrando. Isso. Com certeza a vida útil desse material vai embora. E infiltrações vai ter. Não vê na hora, mas futuramente gasta pouco uma vez? Não, gasta pouco 3 vezes. É mão de obra, sabe? Que chamam de moderno, não é. A massa, por mais que seja antiga, ou silicone, pode ser, mas eu acho que é a que resolve. Porque, presta bem atenção, você tem um alumínio, você põe uma massa, chapa o vidro, encosta ele bem no vidro. O que acontece? Aquilo já dá uma segurando, já está segurando, porque já não tá, o vidro nunca pode estar diretamente no ferro. Ok. Na madeira, tudo bem. Até na madeira, antigamente, colocava uma massinha. E depois você chapa o vidro, põe o baguete e enche, até o acústico melhora. Lógico. Muito bem. Olha aí, gente, ficou mais uma dica para você a respeito de vidro. Se está com alguma dificuldade, o pessoal da Vidbox pode dar manutenção para você também. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu prestígio. Nós vamos voltar em breve com mais um programa Viver em Condomínio. Até lá, fiquem com Deus. Viver em Condomínio. Apoio Sicom e Extintec.